Aline, conta pra gente como é que a chegada da pandemia afetou tua vida profissional. O que que você vinha fazendo, que projetos que você vinha gestando ali no início do ano, né, janeiro, fevereiro, início de março, e que tiveram que ser interrompidos, cancelados, adiados ou readequados em função da necessidade de isolamento social. Daniel, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Assim, você é um profissional da comunicação aqui da cidade que eu sempre respeitei bastante. E te dizer que eu fiquei pensando muito sobre essa provocação, nesse momento que é tão difícil que a gente está vivendo, mais difícil para uns que para outros, a gente sabe disso. Fiquei pensando como que falar das minhas práticas, que nesse momento estão mais atravessadas ainda pela intimidade, né? Como que isso poderia fazer algum sentido para quem escuta, né? Uhum. Mas achei importante, assim, gostei da ideia de colaborar com a sua proposta. E, então, como eu estava, a gente estava numa retomada de ano, assim, trabalhando bastante, né? Eu sou colaboradora hoje lá na Fundação Municipal de Cultura, eu estou diretora de promoção das artes, então, com uma demanda muito grande, com muita expectativa de realizações desse ano, e justamente em março, nesse período que antecedeu o isolamento social, eu estava de férias, eu fui para São Paulo acompanhar a MIT, que é a Mostra Internacional de São Paulo. Eu estava em outra realidade, assim, num encontro muito intenso, fluxo de pessoas, muitos espetáculos internacionais, muitos espetáculos do Brasil. Foi a mostra que teve o maior número de espetáculos participando. Então, lá eu comecei a sentir já os efeitos que chegariam aqui em Belo Horizonte, porque a mostra ela tinha uma previsão de 10 dias de realização, e nos últimos dias já começaram teatros sendo fechados, muitos artistas de fora do país já tentando retornar para os seus países de origem. Então, de lá eu já comecei a sair mesmo desse clima das férias e já começar a organizar o meu pensamento para o que seria a nossa organização mais prática aqui em Belo Horizonte. Então, eu já voltei em teletrabalho, com uma mudança de dinâmica radical, né? Assim, a gente trabalhando em equipe, seguindo com os nossos planejamentos, mas cada um na sua casa, o que é bem diferente, né? Uhum. Isso em quais esferas, assim? Você está dizendo da fundação mesmo, os trabalhos da fundação, outras coisas relacionadas mais à criação teatral mesmo, ou tudo? Tudo, de repente, Eu, depois tire tudo online. sim, eu ingressei na Fundação Municipal de Cultura, trabalhar lá foi em setembro de 2017. Então, desde então, eu tenho realmente focado os meus esforços criativos, né, no trabalho da Fundação Municipal de Cultura mesmo. Uhum. Então, eu confesso até que com esse isolamento surgiu até uma abertura assim, de pensamento, de né, assim, revisitando alguns projetos, algumas propostas que eu já tinha elaborado anteriormente. Então, eu tinha sido convidada para poder mediar uma mesa pelo BDMG Cultural. Eles estavam começando o programa educativo do BDMG Cultural e me convidaram para mediar uma mesa no final de março. Como isso não seria mais possível, acabou se tornando um ciclo de podcasts. Eu nunca tinha feito um podcast, acabei topando essa proposta e foi super legal, porque eu elaborei algumas questões a partir do trabalho de 3 artistas que eu também admiro. A Aline Mota, que é uma artista fluminense das artes visuais, o Guilherme Cunha, que tem um projeto super interessante aqui em Belo Horizonte, que chama Retratistas do Morro, e o Gabriel Martins, que é da Filmes de Plástico, uma produtora de audiovisual, um cineasta também, que tem uma produção super interessante. Então, isso foi completamente inusitado, essa experiência, e foi super interessante para mim poder vivê-la também. Uhum. Aline, na esfera ali da fundação, você disse que os trabalhos se mantêm, vocês têm feito aí reuniões virtuais. Como é que as coisas estão andando assim? Existe as ferramentas de estímulo, a produção continuam acontecendo? Qual está sendo o trabalho da fundação nesse momento assim, em que está todo mundo meio
enfim. Então, a gente está conseguindo acompanhar com bastante praticidade assim, quais são as ações que a prefeitura está realizando nesse momento, né? O Uhum. prefeito tem vindo a público e dito quais são as diretrizes, então a gente sabe que hoje o foco, desde o momento que a gente já conseguiu imaginar os efeitos dessa pandemia para toda a população, que o foco maior, principal, é realmente nas ações da saúde e da assistência social. Então, nesse sentido, as outras secretarias, os outros órgãos continuam seus processos internos, aguardando mesmo a possibilidade da gente retomar essas ações mais diretamente com a cidade, voltar a publicar os editais, né? A gente teve uma suspensão aí desses processos administrativos, já estão começando a voltar, né? Aos poucos, à medida do possível e das análises todas feitas pela Secretaria de Planejamento, pela Prefeitura, pelo esse comitê todo que está focado aí pensando como mitigar esses efeitos do Covid-19, a gente está deixando tudo elaborado, tudo pronto, planejado, e muito contato também com a classe artística, com sindicatos, com vários setores que procuram diretamente a Secretaria de Cultura. A gente tem respondido a todas as cartas que têm chegado, os ofícios, os telefonemas, e contando com essa comunicação também para a gente poder elaborar essa continuidade das atividades. Uhum, perfeito. No campo das artes em geral, a gente vê que algumas formas de expressão têm conseguido se manter. Por exemplo, tem uma galera da música que tem estado ativa através de lives, festivais online, etc. É claro que isso não se aplica a todas as frentes de expressão, né? As artes cênicas, por exemplo. Que notícias que você me dá da turma, assim, do teatro, da dança, do pessoal do Espanca, de outros grupos com que você tem contato, atores, diretores, dramaturgos, como que essa galera está se virando para, enfim, manter a bola girando, assim. De fato, a gente está vivendo um momento de muitas discussões, assim. As artes cênicas, sobretudo, que são as artes da presença, o teatro, né? A gente está discutindo até sobre isso, assim, de que teatro estamos falando. Então, tem uma discussão forte, assim, que o teatro ele só acontece mesmo na presença com o público. Então, o que eu acho que eu tenho visto, assim, esses experimentos em plataformas online, que tem sido, em alguma medida, uma solução, uma possibilidade de continuidade de atividades, na verdade, aí um tempo intermediário, porque, de fato, a intenção é que a gente possa elaborar como revisitar o que é o teatro que a gente realiza, o que é fazer, produzir dança, o que é produzir circo. Então, eu confesso assim que nesse momento eu sinto que está todo mundo muito preocupado na sobrevivência primeira, assim. Então, eu tenho visto e contribuído e participado de vários movimentos de artistas e trabalhadores da cultura que estão nesse momento passando necessidades assim das mais primárias para poder conseguir sobreviver a esse momento mais crítico e poder de fato voltar a criar, a produzir com as condições necessárias. Então, eu acho que é um momento ainda que seja um momento da gente também se voltar para dentro, é um momento de total atenção com fora, né? Com os coletivos, os espaços que têm, os grupos que têm espaço, que já é uma grande vantagem para os seus processos criativos, estão passando por várias dificuldades, naturalmente, né? Para bancar os aluguéis. Os festivais foram adiados, como eu estava falando, eu estava na MIT, as últimas apresentações foram canceladas, o Festival de Curitiba foi adiado a princípio para o segundo semestre, tem vários outros aí que estão em suspensão até o momento. Uhum. Sem dúvida alguma, muita gente que estava com vários trabalhos já engatilhados tiveram que suspender. Então, eu acho que é um momento de total atenção e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre essas práticas artísticas. A gente tem visto aí muitos festivais de música acontecendo online,
E eu acho que no caso do teatro, da dança e do circo, ainda tem uma discussão um pouco maior sobre como fazer essa arte acontecer nesse mundo virtual. Eu acho que ainda não tenho visto assim essa resposta já muito pronta, não. Eu tenho visto muitos debates e tenho achado, inclusive, essas plataformas de discussão, como aqui, por exemplo, no Zoom, super importantes para isso. As pessoas compartilhando muito o pensamento através de debates, de entrevistas, de textos. Tem várias pessoas aí colaborando firmemente, né, com o pensamento. A gente está vendo aí uma profusão assim desses textos que estão sendo alguma luz assim para a gente, né? Então está sendo, eu acho que está sendo um momento de reflexão. Não acho que a gente já tem uma resposta para esse momento, como dar continuidade para o nosso trabalho, ainda não. Uhum. Reflexão no que diz respeito ao como fazer ou como vir a fazer, e ação no sentido do ganha-pão mesmo, né? Assim, de ter que se virar para pagar as contas, né? Não vai ser Exatamente. da forma tradicional, né? A cultura ela tem toda uma economia, né, em torno da cultura também, né? Ela tem muitas famílias que vivem, né, da produção cultural. A gente pode pensar, é um leque muito vasto, né, Daniel? Assim, desde comunidades tradicionais que têm uma relação muito intensa com a cultura como uma de suas dimensões, até sim, equipes técnicas de produção, tudo que faz essa grande produção cultural e artística do país acontecer, né? Então, realmente é um momento da gente entender primeiro, assim, como olhar para esse momento. E, em paralelo, óbvio, eu não tenho dúvida que as pessoas também estão lendo bastante, dentro do possível, quem está com mais respiro para esse momento criativo, porque também eu acho que não é todo mundo que está com esse respiro para poder mergulhar em processos criativos nesse momento, por tudo isso que a gente está falando, pelas realidades que são diversas. E eu acho que esse momento tem uma característica muito forte, que é a dificuldade de não ver as diferenças e as desigualdades sociais como são. Eu acho que esse momento ele está deixando isso um pouco mais escancarado, né? Isso sempre houve, né? Não é da agora, assim, mas eu acho que ele deixa isso mais nítido para a gente. Então, quem tem essa possibilidade, né, de entrar dentro de uma imersão criativa, sem dúvida alguma, né? Assim, tem esse lado também, né? Esse momento também é possível de ressignificações através da arte, sem dúvida. Aline, legal demais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela boa vontade, assim, pela disposição em participar desse projeto. Muito agradecido. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa que você acha que a gente não tenha dito, que você de repente acha relevante, assim, compartilhar com quem está nessa situação e, enfim, ligado ao mundo das artes, assim, da cultura, fique à vontade. Não sei, eu fico com o maior receio real, assim, de subestimar, assim, sabe? Tantas situações, assim, ainda mais estando eu dentro desse trabalho, né? Que é de interesse público e de, enfim, eu não estou falando para sair, não, tá, Daniel? Estou conversando com você. Tá. Então, na verdade, eu acho que é isso mesmo.